Olá, gente. Essa aula que a gente vai começar a semana 3 e 4 do nosso PET de Física do mês de maio. Já entrou no mês de junho, a gente está um pouquinho atrasado, tá? Mas então estudem, assistam a aula rápido, façam os exercícios, mande para mim lá no Classroom, porque a gente tem que entrar em dia aí, ficar em dia com isso. Então vamos lá. Essa aula a gente vai falar sobre propagação da luz, né? Sobre as luzes e cores. Isso aí que está dentro da temática de luz, som e calor, né? E luz. Vamos lá. Isso aqui a gente tem interdisciplinaridade com a biologia e com a matemática. Com a matemática a gente sempre vai ter, porque é cálculo, geometria, essas coisas. Mas com a biologia a gente também tem, porque tem a ver com a biologia do nosso olho, a forma como a gente enxerga as cores, como a gente forma as imagens no olho que passa para o cérebro. Então tem a ver muito com a biologia também, tá certo? Vamos lá, o que são fenômenos ópticos? Então, ó, vamos começar com a matéria. Fenômenos ópticos. Fenômenos ópticos, o que são esses fenômenos ópticos? Eles são todos aqueles fenômenos que estão relacionados com a luz, né, as transformações que a luz passa, as interações da luz com a matéria, tudo que a luz faz no nosso ambiente, tudo isso são fenômenos ópticos. Entre eles, a gente pode dar uma atenção para a reflexão. Né? Para reflexão, o que é reflexão? A luz bate em algum objeto, uma parede, o chão, no espelho, alguma coisa assim. Esse objeto reflete a luz e a gente vê o objeto que foi refletido. Tá certo? Vamos aqui, ó, aqui tem uns exemplos aqui. A luz está vindo daqui, ela vem, bate aqui numa superfície e é refletida para o outro lado. Se a gente tiver aqui, a gente vai ver essa luz que foi refletida. Aí, a reflexão existe ela de dois tipos, da regular e da difusa. A regular é quando a gente está falando de uma superfície que é bem lisinha, polida. E aí o que acontece? Todos os raios de luz que estão vindo daqui, eles batem nessa superfície e eles vão sendo refletidos com o mesmo padrão que estava vindo de cá. Legal. Se eles estão vindo paralelos, eles vão ser refletidos paralelos também. Então, se tem algum objeto aqui emitindo luz, né, uma lâmpada, alguma coisa, o que você vai ver? O que esse observador aqui vai ver? Ele vai ver um reflexo desse objeto lá. Né? Isso aqui acontece nos espelhos, por exemplo. Né? E essa reflexão difusa é quando eu tenho uma superfície, ela é ao menos um pouco irregular, né? Um pouquinho áspera. E aí, essa reflexão, os raios de luz que vêm aqui, cada um deles vai ser refletido de alguma forma diferente. Que, ó, esse aqui ele vai ser refletido mais para cima, e esse aqui vem, ela vai ficar mais deitada, esse aqui vai ficar mais em pé ainda. Cada um. Quando a gente vê para ele, a gente não consegue ver a imagem do objeto que emitiu luz aqui sendo formada. A gente vai ver apenas uma claridade, né? Uma claridade no objeto. Isso aqui acontece muito nas paredes, por exemplo, em objetos mais ásperos, né? Objetos mais difíceis de, de refletir na imagem, né? A gente tem essa reflexão especular e que é isso? Reflexão especular também pode ser chamada de reflexão regular e tem a reflexão difusa, beleza? E um outro fenômeno que a gente tem é a da refração. A refração acontece quando a luz ela passa de um meio para outro meio transparente. A luz está passando entre meios transparentes. E aí o que acontece? A luz ela muda de ângulo aqui de uma refração acontecendo num copo de água.
acontece? A luz entra no copo de água, reflete no lápis e essa luz refletida do lápis, ela vai passar da água para o ar, né? Ela vai passar da água para o vidro e do vidro para o ar, e aí que a gente vai conseguir enxergar daqui de onde a gente está, né? Fora do copo. Quando essa luz passa aqui, ó, da água para o vidro e do vidro para o ar, ela sofre uma mudança de direção um pouco e aí dá essa impressão aqui de que o lápis está quebrado, né? Que em cima, a parte que do lápis que está fora da água parece estar de um jeito e a que está dentro da água parece estar em outro lugar, né? Isso aqui é o da refração. Beleza, gente? Então, gente, vamos lá, ó, fazer umas simulações aqui sobre refração. Olha só, se eu tenho aqui um raio de luz vindo daqui de cima, tá certo? Aí ele vem por aqui e aqui pelo ar e chega na superfície da água. O que vai acontecer com esse raio de luz? Uma parte dele vai ser refletida, né? A água tem aquela superfície plana, assim, então é como se fosse um espelho. Só que parte dessa luz ela vai entrar na água e vai iluminar o que está lá dentro. Essa parte da luz que vai ser entrada, ela vai ser entrada com um ângulo diferente do ângulo desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de refração vai ser diferente desse ângulo de incidência aqui. E aqui a gente pode ver que essa razão entre os ângulos aqui é o nosso índice de refração, tá certo? Então a gente tem aqui que aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, se o ângulo de incidência for 60 graus, esse ângulo aqui, o ângulo de refração, esse aqui vai ser 40, tá vendo? Agora, vamos trocar aqui. Se a gente colocar da água para o ar, né? Imagina isso aqui de cabeça para baixo, beleza? Se a luz está vindo lá da água para o ar, olha só, a partir de um certo ângulo, ela reflete completamente. Mas se ela tiver mais incidir mais assim, com um ângulo menor aqui, né, incidir mais em pé, mais perpendicular à superfície, aí ela vai ser refratada, tá vendo? Essa refração, ela vai seguir aquela mesma regra, só que esse ângulo aqui vai ser maior do que esse aqui, ó. Se ele incidiu com 40 graus, ele vai refratar com 60, é o que está mostrando aqui. Tá vendo? Então, essa, essa razão entre esses ângulos aqui é o que vai me dar uma coisa chamada índice de refração. Beleza? E aí, assim, a cada dois materiais quaisquer, vamos colocar aqui, por exemplo, entre o vácuo, né, e o vidro, por exemplo. Entre o vácuo e o vidro, o índice de refração do vácuo é 1. Do vidro é 1,58. Então, se a gente colocar aqui, ó, a gente colocar um ângulo de incidência aqui de 20, ele vai refratar com um ângulo de 12,5, tá vendo? Se a gente colocar um ângulo de incidência de 60, ele vai refratar com 32,2. Tá vendo? Que aí esse ângulo aqui vai ser bem menor que esse. Porque esse índice de refração aqui ele é muito diferente desse. Tá certo, gente? Então aí ele vai ter uma mudança bem grande. Isso que é o ângulo de... Isso que faz a refração da luz. Aí aqui, olha só, a gente tem... Eu vou colocar aqui o que isso implica. Olha só, se eu tiver aqui... Vou colocar aqui um material de vidro aqui, ó. Esse triângulo de vidro, ele está vindo aqui vários raios de luz paralelos, né? Porque pode ser um laser, por exemplo.
e ele passa ali pelo vidro e vai ser refratado na entrada e vai refratar de novo na saída. Ele se desvia de novo. Essa luz que estava vindo nessa direção aqui, ela vai sair nessa direção. Diferente. Olha só. E se for uma luz de várias cores, cada cor vai estar um pouquinho diferente. E aí a gente vai ter aqui, ó, as cores mudando, se divergindo, né? As cores se separando, né? É só vamos voltar aqui para uma cor única aqui, gente, tudo vermelho. Olha só. E aí, dependendo do ângulo que incide, a gente pode ter várias formações diferentes aqui, olha só. Dependendo do ângulo, a gente pode acontecer várias coisas diferentes. Vamos voltar aqui. Olha só, a gente tem isso aqui tem a ver com a formação do arco-íris, tá vendo? De acordo com a forma, com o ângulo de incidência, a gente tem direções diferentes para acontecer o fenômeno, para ter a refração. Beleza, gente? A refração é isso. A absorção é o seguinte: toda vez que que a luz bate em um objeto, parte daquela luz vai ser refletida. Se aquele objeto for transparente ou translúcido, a parte dela vai atravessar aquele objeto e tá, parte refletida, parte talvez atravessa e o restante sempre vai ter uma parte que é absorvida. Esse desenho aqui tá ruim, esse desenho aqui tá errado, tá, gente? Tem que ver na apostila. Porque isso, não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, ó, vamos pegar aquele mesmo desenho e vamos colar aqui, ó. Aqui, ó. A luz está chegando por aqui, só que não é toda essa luz que vai ser que vai atravessar o objeto, que vai sair aqui do outro lado. A gente vai ter que essa luz, parte dela vai ser absorvida e vai sendo absorvida aos poucos. Então, gente, vamos lá. Eu tive que dar uma paradinha aqui, mas já estou voltando, desculpa aí. Mas aí, vamos lá, olha. A luz entrou aqui, aí um feixe já foi absorvido, né? Virou calor, virou alguma coisa ali. Alguma outra forma de energia. Aí os outros feixes continuaram vindo. Aí, só que ao longo do caminho, os outros feixes também foram sendo absorvidos e somente uma partezinha deles é que conseguiu atravessar o objeto, né? Se esse e a gente também tem aqui alguma parte que pode ter sido refletida, tal, né? Pode ter algum outro feixe que pode ter chegado aqui e sido refletido. Isso aqui é o que acontece na realidade. Esse desenho aqui ele colocou essa luz fazendo umas curvinhas aqui dentro, mas não necessário, mas isso não é sempre verdade. Claro que se tiver num vidro fosco, né, algum papel mais transparente, papel manteiga e tal, ele vai fazer esses desviozinhos, mas se for um objeto bem transparente, né, como um vidro mesmo, água, a luz vai em linha reta, tá, gente? Não precisa se preocupar com isso. Então esse desenho aqui está meio ruim. Mas a absorção é isso. A luz vai passando dentro do material e vai sendo absorvida por ele. Tá? E outro conceito que a gente tem que aprender aqui é sobre as cores. O que são as cores? As cores têm a ver com o comprimento de onda da luz. Então, quanto maior a luz é uma onda, né? Então, a luz de baixos comprimentos de onda, a luz de altas frequências, como a luz azul, só é a luz azul e tal, e a luz vermelha é a luz de baixa frequência, né?
alto comprimento de onda. E como que a gente enxerga as luzes? Ó, nos objetos que não emitem luz própria, os objetos que a gente vê pela luz refletida, a luz vem e ele reflete a luz da cor dele, da cor que a gente vê ele. Aqui, ó, por exemplo, um objeto verde, ele vai receber luz branca e vai refletir luz verde. Então a gente vai ver ele na luz verde. Quando o objeto recebe luz branca e aí reflete a luz amarela, a gente vai enxergar ele de amarelo. Quando o objeto ele recebe luz branca e reflete luz branca também, a gente enxerga ele branco. O objeto preto é aquele que recebe a luz branca e não reflete luz nenhuma. Então a gente enxerga ele preto. O preto é a ausência de cores, né? Vamos lá, a luz vermelha também recebe a vermelha. Agora, quando o objeto ele recebe uma luz que já é de uma cor específica, se pegar uma lâmpada colorida, né, uma lâmpada vermelha, e jogar essa luz vermelha em um objeto vermelho, ele vai refletir aquela luz vermelha e você vai enxergar ele vermelho. Agora, se você incide uma luz de uma cor diferente daquele objeto, por exemplo, aqui luz verde em cima de um objeto azul, ele vai absorver aquela luz verde e não vai refletir cor nenhuma. Ele precisaria receber luz azul para refletir a luz azul. Então você não vai enxergar ele, você vai ver ele na cor preta. Por isso que quando a gente está vendo, ou está num ambiente com essas luzes coloridas, a gente enxerga muitas coisas pretas. A gente enxerga coisas da cor daquele. As coisas brancas ficam da cor daquela luz e as coisas que são de outras cores ficam pretas. Tá certo? Vamos voltar aqui em cima. Por exemplo, aqui, luz branca, objeto verde, a gente vai enxergar verde. Se essa luz aqui fosse verde, a gente ia enxergar verde também. Se essa luz fosse vermelha, a gente ia enxergar preto, porque não ia refletir nada. Tá? Amarelo, mesma coisa. Branco vai absorver todas as cores exceto o amarelo, vamos enxergar amarelo. Então, se essa luz aqui fosse amarela, ia refletir o amarelo. Se essa luz fosse vermelha, ia absorver o vermelho e não ia refletir nada, ia enxergar preto. E os objetos, eles fazem isso, eles absorvem a luz das cores que eles não são e refletem só a luz da cor deles. Nós enxergamos a luz que eles refletem, tá bom? E a gente, aqui eu vou, isso aqui para os objetos que refletem a luz. E tem aqueles que deixam passar a luz, como por exemplo um vidro colorido, um plástico colorido, né? E aí eu vou te mostrar aqui para vocês uma simulaçãozinha sobre isso. Ó, imagina que aqui a gente tem um filtro de cor desses usados para fotografia e tal, que ele é um plástico, né, semi-transparente ali. E aqui eu tenho uma lanterna. Tá? Vamos colocar aqui uma lanterna branca. Aqui, ó, o filtro. Se eu colocar um filtro amarelo, ou seja, um filtro que só deixa passar a luz amarela, o que você vai ver? Você vai enxergar ele amarelo. Se eu mudar a cor do filtro, colocar um filtro vermelho ou verde, ó, um filtro vermelho, você vai enxergar o vermelho. Se eu colocar um filtro verde, você vai enxergar o verde. E se eu colocar uma lâmpada colorida, vamos ver, uma lâmpada azul com um filtro verde, você não vai enxergar preto. Uma lâmpada verde com filtro verde, você vai enxergar verde. Uma lâmpada amarela com filtro verde, preto. Uma lâmpada amarela com um filtro amarelo, você vai enxergar amarelo. Uma lâmpada vermelha com filtro amarelo, preto. Uma lâmpada vermelha com filtro vermelho, vermelho. Por que isso acontece? Vamos lá. Imagina aqui, ó. Vamos colocar aqui que imagina que a luz são pequenas partículas. Isso aqui a gente está imaginando, mas isso aqui pode pensar também nos fótons, né? Aí aqui está vindo luz vermelha, está passando pelo filtro vermelho. Se eu colocar a luz branca, tá vindo luz de várias cores, mas esse filtro
só deixa passar o vermelho. E se eu mudar aqui para o amarelo, de todas essas cores, todas essas bolinhas aqui que de várias cores, só vai passar as bolinhas amarelas, né? Só vai passar as bolinhas amarelas. Tem bolinhas de várias cores, mas só as amarelas que passam. Entendeu? Aqui, ó. E se eu tirar o filtro, vai passar tudo. Aí eu consigo enxergar branco. Aqui, ó. Sem o filtro, ele enxerga da cor da lâmpada. Beleza, gente? Então, as cores é formado pelo quê? A união das várias cores que a gente tem ali, ó. A gente pode... E aqui a gente pode misturar as cores também. Tem a ideia de cores que são misturadas. A gente tem as três cores básicas: vermelho, verde, azul. Se eu estiver enxergando só a cor, se eu acender uma luz azul, eu vou enxergar azul. Se eu acender uma luz que é azul e vermelha, a gente vai estar enxergando um rosa, um meio roxo, né? Aqui, ó, dependendo da intensidade do azul e do vermelho, fica mais roxo, mais azulado, mais rosa. Se eu acender as três cores em igual intensidade, eu vou enxergar branco. Beleza? Ó, o vermelho com o verde, só o vermelho com o verde dá amarelo. Tá certo? O verde verde com azul. Esse azul marinho, sei lá que cor que é essa aqui, né? Um azul meio esverdeado. Então assim, eu consigo formar qualquer cor usando essa mistura dos três aqui, tá certo? Se eu, através da mistura aqui de quantidades diferentes de cada um, eu consigo formar qualquer cor aqui. É assim que se formam as cores nos nossos olhos. A gente tem sensores para essas três cores básicas e através da mistura dessas três cores básicas a gente consegue formar as outras cores. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho agora das sombras. As sombras é mais ou menos assim, ó. A gente tem... Como é que é formado as sombras? A gente tem se você tiver ali um objeto luminoso, que nem por exemplo, vamos supor que seja o Sol, nosso Sol. Nosso Sol ele está emitindo raios de luz em todas as direções, né? Nossa, eu tô ruim para desenhar, mas tudo bem, gente, vamos lá. Ele está emitindo aqui raios de luz em todas as direções, tá? Todas as direções aqui você tem raios de luz sendo emitidos do Sol. Beleza? Ele está emitindo luz para tudo quanto é lado. Aí, chega aqui no chão, aqui no nosso... Aí chega lá perto de você, tá aqui o solo e tem uma pessoa aqui. Beleza? Tem uma pessoinha ali. O que vai acontecer? Esses raios de luz que estão saindo lá do Sol, vamos até colocar aqui, aqui ó, laranja. Raios de luz que estão saindo lá do Sol vão bater aqui na pessoa, beleza? E vai iluminar esse lado da frente aqui da pessoa, né? Vai iluminar ela. Esse lado aqui vai ficar iluminado. Os raios de luz que estão saindo lá do Sol também passar aqui por cima da pessoa vai iluminar o chão cá na frente. Também vai iluminar esse chão aqui na frente aqui também, né? Aqui, ó. Vai iluminar o chão daqui na frente.
Aqui também vai ficar tudo iluminado. E vai iluminar aqui também, né? Aqui também vai ficar tudo iluminado. É isso, aqui o sol também vai estar iluminando a luz aqui. Isso aqui também vai estar iluminado, beleza? Mas e esse pedaço aqui, ó? Vamos, esse pedaço aqui da pessoa até aqui atrás, onde o sol não consegue chegar, a gente chama isso de sombra. E a sombra só acontece porque a gente sabe que a luz se propaga em linha reta. A luz vem cá do sol, aqui é bloqueada pela pessoa, não chega no chão, aqui passa pela pessoa, tem que passar em volta dela, né, passar pelos lados dela e continua se propagando em linha reta. E aí vai bater lá na frente. Essa parte aqui, ó, não consegue chegar à luz, porque os raios que viriam para cá foram bloqueados no meio do caminho. Então aqui a gente tem sombra, uma região de sombra. Tranquilo, gente? Fácil, né? E essa ideia de região de sombra pode dar umas. É, essa sombra não é bem definida sempre, né? Vamos aqui dar um outro exemplo. Vou desenhar aqui para vocês aqui um outro exemplo diferente, que às vezes tem uma região que é meio sombra, meio não sombra. Quer ver? Imagina que a gente tem aqui uma lâmpada dessas lâmpadas fluorescentes, essas lâmpadas compridinhas. E a gente tem aqui embaixo, ó, o chão, né, o nosso piso, e a gente, o nosso, a gente tem o nosso piso e a gente tem uma mesa. A gente tem uma mesa aqui, tá? Isso. A gente tem uma mesa aqui. O que vai acontecer? A luz que está saindo daqui da pontinha dessa lâmpada pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para várias direções, tá certo? Para várias direções. A luz que está saindo daqui da lâmpada também, de qualquer parte da lâmpada também, só que a luz que está saindo dessa pontinha vai vir para cá. Para cá e para cá. O que vai acontecer? Essa região, deixa eu até marcar, aqui, ó. Essa região, esse desenho meu ficou um pouquinho ruim. Eu vou fazer o seguinte, vou abaixar ele aqui um pouquinho, diminuir o zoom. Aqui, ó. Vamos lá. Essa região aqui. Aqui vou fazer de uma outra cor. A lâmpada é de uma cor. É tudo uniforme, tá, gente? Ou ela é vermelha, ou branca, ou azul, mas ela é toda de uma cor só. Eu estou desenhando de cores diferentes para a gente poder enxergar quais raios luminosos saíram de qual lugar, tá? Olha só que legal, gente. Vocês podem ver o seguinte, essa região aqui, ó, para cá desse raio de luz, ele recebe luz de qualquer ponto da lâmpada. A luz que sai daqui chega lá, que sai daqui pode chegar lá, a que sai daqui também chega lá, a que sai daqui chega lá. Nessa região aqui chega a luz da lâmpada toda. Então, essa aqui vai ser uma região chamada região iluminada. Região iluminada, tá bom? Ou região clara, né? Região clara, tá? Você pode chamar de várias formas.
Do lado de cá, a gente também tem uma outra região clara, tá? Aqui, ó. Pra cá a gente também tem uma região clara. Aqui também é uma região clara. Tá bom? Aqui também é uma região clara. Porque recebe luz de qualquer lugar da lâmpada, tá? Beleza, gente? Aqui, ó. Posso até apagar aqui para não ficar muito poluído o nosso desenho. Uhum. Essa região aqui, ó. Essa região aqui. Essa região aqui de dentro, debaixo da mesa, ela não está recebendo luz de lugar nenhum. Olha só, para a luz chegar aqui, ela, olha, qualquer parte da lâmpada, tá vendo, está sendo bloqueado pela mesa. Então eu não consigo botar um raio de luz aqui, ó. Para chegar aqui também, ó, nenhuma parte da lâmpada a luz consegue chegar lá. Então essa parte aqui, ó, que vai desse raio de luz até esse, eu vou ter uma região de sombra, região de sombra ou região escura. Também posso chamar de região de umbra, tá? Eu posso chamar de várias formas, essas aqui são as três mais comuns, né, da gente escutar. Agora, olha só que legal, nessa região aqui, ó, nessa região aqui que vai daqui, vou colocar uma outra cor aqui. Essa região aqui, ó, que vai daqui, opa, que vai daqui, opa, essa região que vai daqui do azul, desse raio aqui, ó, verdinho, até esse raiozinho aqui, amarelo, tá? Essa região aqui, que eu vou pintar de azul aqui, ela pode receber luz de parte da lâmpada, tá vendo? Né? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um ponto aqui qualquer, e aqui, ele está recebendo luz daqui, até dessa parte da lâmpada. Daqui para cá, não, a mesa está tampando, então ele está recebendo luz só de uma parte da lâmpada. Tá vendo? Está recebendo luz dessa parte da lâmpada, dessa aqui não. Aqui, ó, essa outra parte aqui, esse outro ponto aqui, está recebendo luz daqui, até aqui. Essa parte da lâmpada aqui ilumina ele. Essa parte da lâmpada aqui não. A mesa bloqueia. Tá vendo? Do lado de cá também eu tenho uma outra região desse tipo. Essa aqui. Tá vendo? Qualquer ponto aqui, ó, recebe luz daqui, até aqui. Essa parte da lâmpada que ilumina ele. Essa parte aqui não, a mesa bloqueia. Tá vendo? Então, essas duas regiões aqui que recebem parcialmente a luz da lâmpada é o que a gente chama de região de penumbra. E aqui também, ó, região de penumbra. Tá? Essas duas aqui são as regiões de penumbra. Essas regiões de penumbra, elas só ocorrem quando a nossa fonte de luz, né, que é o que está iluminando aqui o ambiente, ela é extensa. Se ela for extensa, que nem essa lâmpada aqui, ela é grande, ela não pode ser um ponto, não, né? Pontual, não. Quando ela é extensa, ou então quando ela é pontual, só que ela é mais de um ponto, né? Se eu tiver, por exemplo, duas lâmpadazinhas
Aí uma vai iluminar, a outra não. Aí eu tenho múltiplos, tenho vários pontinhos de luz, né? Ou eu tenho luzes pontuais, ou eu tenho uma luz só extensa. Uma fonte, várias fontes pontuais ou uma fonte só extensa. Aí eu tenho região penumbra. Se eu tiver uma fonte pontual, eu não vou ter região de penumbra. Vai ser ou sombra ou clara. Beleza, gente? Tranquilo? E essa teoria, né, que a gente viu, essas informações sobre fontes de luz, sombra, penumbra e tal, elas explicam para a gente a formação dos eclipses. Eclipse do Sol, eclipse da Lua. Vamos ver um pouquinho esses eclipses? Vamos lá, gente. Ó, vou colocar aqui uma animaçãozinha. Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem aqui, olha só, vamos simular aqui um eclipse da Lua. Ó. Olha só, a Lua ela está girando em volta da Terra, tá? Vamos voltar aqui, ó. A Lua está girando em volta da Terra, a Terra está girando em torno de si mesma e os dois estão girando em torno do Sol, né? Aí, vamos simular agora um eclipse lunar. Olha só. A gente tem aqui o Sol ilumina a Terra. O Sol ele é grande, né, extenso, então a Terra vai fazer uma sombra, vai ter a região de umbra, região de penumbra. Na hora que a Lua tá, na hora que a Lua tá passando, na hora que a Lua tá entrando na região de umbra, a gente tem um eclipse parcial. Ela começa a entrar na região de, não, região de penumbra. Ela começa a entrar na região de umbra. O eclipse vai ficando total, aí até ela entrar completamente. Aí aqui ela está completamente na região de sombra, ou região de umbra. É um eclipse total da Lua. Aí ela vai, na hora que ela está saindo dali, o eclipse fica parcial e vai sendo parcial até sair da umbra, da penumbra completamente. E aí acabou o eclipse. Beleza, gente? Fácil de entender, né? Só que a gente tem que ter essa visão tridimensional do que está acontecendo no céu, né? Vamos ver agora sobre o eclipse solar. Como é que funciona o eclipse solar? O eclipse solar já é quando a Lua ela passa na frente do Sol. Aí quando a Lua passa na frente do Sol, o Sol vai cá, bate na Lua, faz uma sombra também. A gente tem uma região de umbra, uma região de penumbra. Quem está vendo a Lua, quem estiver nessa região de umbra aqui, de sombra, vai ver o eclipse solar total. E quem estiver na região de penumbra vai ver o eclipse solar parcial. Então, olha só que interessante. O eclipse da Lua, ele, ele acontece, ele tem um momento que ele é parcial e tem um momento que ele é total. O eclipse solar, ele é sempre, ele não depende de quando, mas depende de onde você está, né? Quem tiver nessa região vai ver total, quem tiver nessa região vai ver parcial, tá? Então depende de quando também, depende de onde e de quando, né? Que essa região ela vai andando aqui, né? Legal isso, né? Então, e temos também o eclipse solar anular. Ele é uma curiosidade interessante aqui, que é quando a distância, a Lua está um pouquinho mais distante da Terra e essa região de umbra ela bate certinho na superfície da Terra, que ela tem esse formato de cone, né? Aí o que, que acontece? Quem está aqui nessa regiãozinha aqui onde está batendo,
vai ver o Sol um pouquinho maior que a Lua. E aí na hora que a Lua entra na frente do Sol, ela vai ver a Lua, né? Vai ver aquela parte que é a Lua, a sombra da Lua. E em volta da sombra da Lua vai ver um anelzinho brilhante que é o que está sobrando, porque a Lua não tampa completamente o Sol. Aí a gente tem o que é chamado eclipse anular, né? Porque é um anel que você vê no céu, assim. É quando o Sol aparenta ser um pouquinho maior que a Lua no céu. Tranquilo, gente? Tá legal, né? Interessante, né? Essa simulação ela é da UFRGS, tá? Então, quem quiser assistir, brincar com essa simulação, ela está disponível na internet. Podem entrar, procurar ela na internet que vocês vão se divertir bastante com ela. Agora vamos voltar lá para nossa aulinha, né? Para nossa aula. Aqui, ó, e aqui tem os desenhos também, mostrando aqui a fonte de luz, corpo opaco, região de sombra, região sombra projetada e penumbra projetada. O que é igualzinho acontece no eclipse, a gente pode simular com alguns objetos aí, né? Essa fonte de luz pode ser uma lâmpada, uma vela, esse corpo opaco pode ser qualquer uma esfera que se você tiver aí de metal, de isopor e tal. E esse anteparo pode ser uma parede, uma folha de papel. Você pode brincar com isso também. Aqui os eclipses, como a gente explicou, né? Eclipse lunar penumbral, ou seja, que é quando a Lua só passa pela região de penumbra. Eclipse lunar parcial, quando a Lua passa parcialmente pela região de sombra. Eclipse lunar total, quando a Lua entra completamente na região de sombra. Eclipse solar total, quando a Lua bloqueia completamente o Sol. Eclipse solar parcial, quando a Lua quando você está naquela região de penumbra, aí você vê a Lua bloqueando só uma parte do Sol. Eclipse solar anelar, quando você está bem na pontinha da região de sombra, só que a Lua não bloqueia completamente o Sol, porque a Lua tem um tamanho aparente, né, ligeiramente menor que o Sol. Aí fica um anelzinho de luz aqui em volta da sombra da Lua. Aqui, ó, o desenho que a gente viu lá. Vamos fazer aqui umas atividades aqui para vamos fazer aqui umas atividades para ficar bem claro a nossa matéria, para ficar bem fixado. Vamos lá? Então, gente, vamos lá. Ó, eu vou limpar aqui, de pegar uma outra região aqui, uma coisa de parte limpa aqui do nosso quadro. Vamos lá, ó. Tá aqui. Só lembrando, a gente vai fazer a atividade 1, letra A, B, C, tá? Essa atividade 1 ela é grande, ela tem a letra D, E e F também. Vocês vão fazer tudo isso e vão me enviar, você tirar foto e vai me enviar por e-mail ou lá pelo Classroom, tá? Fiquem à vontade, escolher o jeito que fica mais prático para você. Temos a atividade 2, 3, 4, 5 também, vocês vão fazer tudo isso, beleza, gente? E só lembrando, quem tiver com o PET impresso pode resolver nele mesmo, aqui nesses espaços que estão aqui. Quem não tiver nele impresso, vocês podem fazer assim, né? Vocês podem vir cá e vocês vão simplesmente fazer assim, escrever atividade 1, né? 1, aí tá lá. Letra A. Aí você escreve sua resposta. Escreve sua resposta. Letra B. Você vai e escreve sua resposta também. Aí vai. Letra C. Escreve só a resposta. Aqui, ó. Só a
resposta. Letra B, só a resposta também. Letra C, só a resposta também. E aí vai, letra D, letra E, letra F, tá? E depois vai o 2. E aí vai fazendo só assim. Você não precisa copiar a pergunta, tá bom? Senão é muito trabalho à toa, porque você tem a apostila. Se você quiser ver a pergunta, é só voltar na apostila, tá bom? Isso aqui é bobagem. É bobagem copiar a pergunta, tá bom, gente? É bobagem copiar a pergunta. Mas vamos lá agora. Quem tiver a apostila pode fazer a própria apostila. Não tem problema. Quem tiver a apostila impressa. Vamos lá. Quais são os 3 corpos celestes? Um eclipse solar pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados. Um anteparo, uma fonte luminosa e um obstáculo. Lembrando que a gente está falando do eclipse. A gente está falando do eclipse solar, tá bom? Do eclipse solar. Quais são os 3 corpos celestes? Quais são os 3 corpos celestes do sistema solar envolvidos em um eclipse solar? A gente tem 3 corpos que fazem parte, que é o Sol, o eclipse solar, tem o Sol. Temos a Lua, que é a Lua que bloqueia o Sol, né, durante o eclipse. E temos a Terra, porque é onde a gente está, né, onde o observador está, então é de onde a gente vai ver que o eclipse está acontecendo. Se alguém tiver lá em Marte, ele não vai ver o eclipse solar, né, igual a gente, porque, né, ele não vai estar nem na região de sombra nem na região de penumbra, né? Então não tem como ele ver. São esses 3 corpos. Desses 3 corpos, qual faz o papel de anteparo? E de fonte luminosa e de papel do obstáculo. Vamos lembrar que o eclipse é o solar. No eclipse solar, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. No eclipse solar, esse aqui, o anteparo é onde é projetada a sombra e a penumbra. Ela é projetada onde? Na Terra. Então, né, o papel de anteparo, quem faz é a Terra. Tá certo? E de fonte luminosa? Quem faz o papel de fonte luminosa? É quem emite a luz, né, durante o fenômeno. No caso, fonte luminosa só pode ser o Sol, né? E o papel de obstáculo? Quem que entra na frente do Sol e para projetar a sombra na Terra? A Lua, né? Então, obstáculo é a Lua. Beleza, gente? Tranquilo, né? Tá assim. Qual propriedade da luz possibilita que ocorra o eclipse solar e o lunar? A gente viu que vou voltar aqui em cima. A gente viu que o que define que essas regiões de sombra, de penumbra, clara, essa mudança das regiões só pode ocorrer devido à luz se propagar em linha reta, né? Então, propriedade da luz, né? Né, a característica da luz que faz isso é o chamado princípio da propagação, o princípio da propagação retilínea da luz. A gente viu isso aí lá na aula passada, né? A gente viu falar sobre isso, não é isso? Então é o princípio da propagação retilínea da luz. Tranquilo, gente? Fácil demais, né?
A letra D está pedindo, faça um desenho para representar esquematicamente o eclipse solar, identificando o anteparo, a fonte luminosa e o obstáculo. Você vai vir aqui e vai desenhar o Sol, a Lua e a Terra, né? Identificar o que é o que e fazer aquele desenho bonitinho. O desenho é semelhante a esse, né? O Sol, fonte luminosa, Lua, obstáculo, Terra, anteparo. Você vai nomear as coisas. Na letra E, faça um desenho para representar o eclipse lunar parcial, identificando o anteparo, a fonte luminosa e o obstáculo. Exatamente, mesma ideia, só que vai ser do eclipse lunar parcial. Qual que é o eclipse lunar parcial? Esse aqui. Você vai desenhar uma coisa semelhante a essa, parecida com essa, e vai falar, olha, o que é aqui que é a minha fonte luminosa, que é o Sol, o que é meu anteparo, no caso vai ser a Lua, porque é a Lua que vai projetar a sombra da Terra, e o meu obstáculo é a Terra. Né? Eclipse lunar parcial. Na letra F, faça um desenho representando esquematicamente o eclipse lunar total, identificando o anteparo, a fonte luminosa e o obstáculo. Vai ficar parecidíssimo com esse desenho que você vai fazer na E, só com a diferença é que agora o eclipse lunar é parcial. Então, qual que é a diferença? É que no parcial, ela é só uma parte da Lua que entra na região de sombra, a maior parte fica na região de penumbra mesmo. E no total, a Lua inteira entra na região de sombra. Beleza? Só isso que vai mudar. O resto vai ficar tudo igualzinho. O 1 é isso. Na atividade 2, vocês vão fazer para mim a atividade 2, 3, 4, 5 e vão enviar lá no Classroom ou no e-mail, tá bom, gente? Eu estou aguardando, daqui a pouco vocês vão assistir a próxima aula, já é a última da apostila de maio. Aí a gente vai ter que esperar o governo mandar a apostila de junho, tá? Beleza? Então, até a próxima aula. Estudem e façam os exercícios. Anotem as dúvidas para a nossa aula online, para a nossa live. Que na live vai ser só de tira dúvidas e resolução de exercícios. Se vocês não tiverem as dúvidas formuladas, a gente vai ficar sem assunto na aula. Então, façam lá, resolvam aí para a gente tirar as dúvidas. Até.